O Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos. Né? Queridíssima audiência qualificada. Aqui é Rafael Borges, estou passando rapidinho aqui por fora da gravação do nosso podcast Segurança dos Direitos para contar para vocês uma novidade muito legal e que nos deixou aqui da bancada do podcast particularmente felizes. A partir de agora, a gente estabeleceu uma parceria com o Tudo de Penal. Para quem ainda não sabe, Tudo de Penal é um projeto idealizado pelo professor Caio Paiva, que traz algumas ferramentas absolutamente essenciais para quem se dedica ao estudo das ciências criminais e também para aquelas pessoas que trabalham com o sistema de justiça criminal, seja como advogado, como, enfim, juízes, como promotores, como operadores do direito de uma forma geral. Ali tem aulas com professores convidados, aulas com o professor Caio Paiva em um grupo de estudos em ciências criminais, tem arquivos de jurisprudência penal comentada, modelos de petições para atuação na defesa criminal e aquilo que eu considero uma joia, que é um buscador de jurisprudência sobre direito penal, direito processual penal, execução penal, justiça criminal juvenil e jurisprudência internacional de direitos humanos. Sempre com julgados resumidos e separados por assuntos. Esse buscador é realmente uma coisa muito legal. Eu posso falar porque eu uso esse sistema e acho ele muito interessante. Está longe de ser um mero indexador de precedentes, um mero indexador de decisões. É muito mais do que isso. Há um pré-trabalho de seleção de precedentes emblemáticos. E, para além disso, há um trabalho de resumo dos precedentes, né? Uma explicação didática dos precedentes, o que torna o seu aproveitamento muito mais eficiente. É uma ferramenta que eu uso e que eu realmente recomendo. Eu convido toda a nossa audiência qualificada para conhecer mais informações pelo site www.tudodepenal.com e também acompanhar o Tudo de Penal no Instagram. Eles têm um perfil lá, que é o @Tudo de Penal. E agora, pessoal, o recadinho especial aqui para a nossa audiência. Os ouvintes do podcast que tiverem interesse na assinatura, tem um desconto exclusivo de 30% na assinatura anual, que dessa forma sofre uma redução de R$300, que é o valor original dela, e ela passa a ser R$210. Isso assinatura anual. Né? Para acessarem esse desconto, basta vocês usarem o cupom SEG30, beleza? E a partir de hoje, eu também vou ter sempre aqui a companhia luxuosíssima do querido Caio Paiva no nosso programa. Ao final do programa, depois lá que a bancada se despedir, o Caio vai entrar fazendo em áudio um comentário sobre um precedente judicial específico que ele coletou, trabalhou e achou importante transmitir para a nossa audiência qualificada. Então, a partir de hoje, a gente vai sempre ter um chorinho lá no final do nosso episódio, lá no final do nosso podcast. Depois de nos ouvir, vocês vão sempre ter alguns minutinhos ali com o professor e querido companheiro Caio Paiva, que vai explicar algum precedente relevante para a nossa audiência qualificada. Cada semana, uma decisão diferente, sobre um tema diferente, sobre uma questão diferente. Então vai ser muito legal, tá? Estamos aí, então, começando esse ano de 2021 com este novo formato. Um grande abraço, pessoal! Olá, pessoal! Bem-vindos ao 77º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast sobre a questão criminal. Estamos aqui hoje, mais uma vez, lá se vai mais de um ano, neste aprazível ambiente virtual, para conversar com vocês sobre temas do interesse da nossa audiência qualificada. Quem está aqui hoje na bancada me fazendo companhia, ou melhor, estou aqui hoje na bancada, na companhia luxuosíssima da querida Juni Cirino, que vai dar um alô para a audiência qualificada. Alô para nossa audiência qualificada. Obrigada pela recepção, tava sentindo falta. Ultimamente é só o Ricardo Krug que aprecia a minha presença nessa bancada. Aliás, você também nos fez falta, 2 episódios seguidos de fora da bancada.
É verdade, estamos de volta. Bem-vindo de volta, bem-vindo de volta. Isso aí. E quem está aqui hoje com a gente é a queridíssima advogada e professora Lara Lorenzoni, que nos fala diretamente do Espírito Santo, para compartilhar com a gente suas reflexões sobre o Tribunal do Júri, né? A Lara tem um livro maravilhoso sobre o Tribunal do Júri, chamado Tribunal do Júri no Banco dos Réus, a luta por uma justiça cidadã no Brasil. Livro este, aliás, que será sorteado para a nossa audiência qualificada, porque ela presenteou a equipe de seguranças com o livro e presenteou também a audiência qualificada com um exemplar, que a gente vai colocar para jogo aqui. Depois desse episódio de hoje, a gente vai jogar para sorteio nos mesmos moldes que a gente estava fazendo anteriormente, né? Basta vocês se inscrevam no canal do podcast lá no YouTube, mande um comprovante da inscrição, vocês já estão automaticamente participando do sorteio. As pessoas que já estão inscritas já estão dentro do sorteio também automaticamente, tá bem? Só para lembrar a todos que nós estamos no Twitter, no perfil @seguedireitos, no Instagram, em todas as plataformas de áudio, temos aquele e-mail lá para receber, que é o segurançadosdireitos@gmail.com, de maneira que vocês estão livres para entrar em contato com a gente gosta muito quando vocês entram em contato. Eu não vou gastar mais nem um minuto do ouvinte com a minha própria isolada voz para dar início imediato a este 77º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre a questão criminal, que hoje vem no formato de bate-papo com a querida Lara, falando sobre o Tribunal do Júri e questões, enfim, pertinentes a esse tema tão intrigante, tão presente na realidade jurídica brasileira. Beleza? Vamos juntos. Bom, Lara, queria, antes de mais nada, agradecer a tua presença aqui, dizer que para nós é uma honra te receber. Eu adoro quando a gente faz essas conexões para fora do estado do Rio de Janeiro, né? Hoje a gente está aqui linkando nesse ambiente virtual 3 cidades. Estou eu na prazibilíssima Nova Friburgo, cidade serrana do estado do Rio de Janeiro, Juni da capital, que chamam de cidade maravilhosa, não tenho lá minhas dúvidas, e você no Espírito Santo. Eu não sei se eu não me lembro agora se é Vitória ou Vila Velha, ou se é outra cidade. Vila Velha. Vila Velha, perdão. Hashtag prefiro Vila Velha. Que gato. Vila Velha, da querida Vila Velha, cidade maravilhosa, com muitos amigos aí. Queria agradecer muito, então, a sua presença, dizer que para nós é um prazer, é uma honra ter você aqui falando sobre esse tema, como eu disse, intrigante, instigante e que desperta paixões e ódios, né? Na realidade jurídica brasileira, que é o Tribunal do Júri. Eu queria que você se apresentasse aqui para a nossa audiência qualificada rapidamente, para depois, então, a gente dar início ao nosso debate. Ok, olá Rafael, olá Juni, é um prazer estar aqui com vocês, conversando aqui nessa bancada desse podcast que eu tanto gosto. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que nos escutam. E bem, essa pesquisa sobre a qual a gente vai falar, que é a história do Tribunal do Júri no Brasil, na realidade foi uma pesquisa desenvolvida durante o meu mestrado em Direito na Universidade Federal do Espírito Santo, né, nossa querida UFES, e sob a orientação de uma historiadora, né, eu tive esse privilégio, a professora Adriana Pereira Campos, uma grande pesquisadora aí, e eu, então, sou graduada em mestre em Direito pela UFES, atualmente eu estou doutoranda pela Faculdade de Direito de Vitória, a FDV, também aqui no Espírito Santo, agora pesquisando outro tema, mas ainda sigo muito encantada sempre pelo Tribunal do Júri, e é uma discussão que sempre me atrai muito, e esse livro foi lançado no ano passado, né, o prefácio foi feito pelo José Reinaldo de Lima Lopes, o pós-fácio seria feito pelo Tiago Fábio de Carvalho, um grande mestre, uma estrela guia que a gente tinha aqui na advocacia criminal e também nas ciências criminais, né, com seu posicionamento crítico, abolicionista, enfim, e acabamos perdendo, né, e aí nesse meio tempo, entre a obra ficar pronta e a publicação, ele faleceu, infelizmente, mas acabou que eu fiz um textinho ali em homenagem a ele, que fez jus ali pelo menos para uma breve homenagem, né, sobre o legado todo que ele deixou para nós, e acabou não podendo contar com a participação dele. Mas, enfim, ele fez parte da obra, participou da banca de qualificação, deu orientações, sugeriu leituras, e
é mais ou menos por aí a pesquisa. Ela é uma pesquisa histórica, eminentemente. Eu sempre tive dúvida se eu queria fazer direito mesmo, se não era história, se não era filosofia. Aí eu me satisfiz no mestrado indo para uma pesquisa que é praticamente historiográfica, e agora no doutorado eu estou indo para filosofia política, também me realizando, mas sempre buscando essas outras respostas, né, pessoal, que são necessárias, né? O direito, ele não consegue responder as coisas por si só, eu sempre costumo dizer isso. Então é necessário a gente buscar outras fontes, outros campos do saber para podermos dialogar melhor. Ótimo, ótimo. É muito bom, Lara, quando sempre que a gente tem alguém aqui na bancada que ou é do Espírito Santo ou que em algum momento da vida passou pelo Espírito Santo, a memória do Thiago é reverenciada, né? Isso é uma coisa que alegra muita gente. Infelizmente, a gente não teve tempo de tê-lo aqui no podcast, mas certamente seria uma presença, enfim, queridíssima, guardada, e, enfim, foi uma pena mesmo essa passagem rápida dele entre nós, mas é bonito que a memória dele esteja viva, né? Não só a memória da sua pessoa, como do seu pensamento crítico. E é lindíssima a homenagem que você fez no início do livro. Eu lembro que quando abri o livro, fiquei bastante tocada. Porque, de fato, Thiago Fabris, ele representou muita coisa, e muita coisa que faz falta, infelizmente, no Espírito Santo e no Brasil, né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. É isso, mas estamos aqui, Thiago. Nossa história também é a continuação da sua história. Bom, Lara, eu queria começar conversando com você um pouco sobre, começar do começo, né? Um pouco sobre a origem do Tribunal do Júri moderno, né? Porque o Tribunal do Júri está na realidade brasileira há muito tempo, mas ele é datado, né? Ele chegou aqui num certo momento, ele teve referências históricas, ele tem uma razão de ser, né? A presença dele na realidade brasileira, ele tem uma razão de ser. E ele foi sofrendo sucessivas alterações, né? A sua competência, ela foi se alterando ao longo do tempo. E eu queria que você fizesse uma aproximação da nossa audiência ao tema a partir dessas referências históricas, quer dizer, contando um pouco para a gente a origem, então, do Tribunal do Júri moderno, vamos dizer assim. Ok. Olha, o Rafael e Juni, eu normalmente digo que quem aqui já assistiu filmes americanos e tal, vê muito essa questão do júri, né, e já sabe que o júri, ele é um tribunal típico da common law. Tanto que ele foi inventado na Inglaterra, sob o reinado de Henrique II, no século XII. Esse tribunal do júri moderno, né, pessoal? Porque, como eu já havia explicado a vocês, o recorte da pesquisa, ele é um recorte moderno. O plano de fundo histórico desse estudo é a modernidade, né? Então, não estamos falando aqui de tribunais de júris que eventualmente poderiam ter acontecido na Antiguidade Clássica, na Idade Média, nada disso. E aí, como eu estava dizendo, nesse período do reinado do Henrique II, é um período de baixa Idade Média, né, de reconfigurações na Europa, que forjariam posteriormente isso que nós chamamos de modernidade, e o júri se forma junto ao processo de constituição da common law, que foi também a ocasião de formação do próprio sistema acusatório, tá? Então, é importante percebermos que o nascedor do Tribunal do Júri, lá na Inglaterra, no século XII, ele está inscrito na inauguração da tradição do sistema acusatório, né? Ele surge para suprimir o sistema inquisitório anterior, em que vigoravam, primeiro, a presunção da culpa, tá certo? E segundo, as ordalhas, né? Ou seja, aqueles duelos até a morte, as provas divinas, do tipo, olha, ande sobre esse fogo em brasa, descalço, e se o seu pé não se queimar, aí sim você será considerado inocente. Então, era um procedimento sem racionalidade alguma. E para saber quem era o culpado e quem era o inocente, era assim que se procedia. Então, é contra tudo isso que o Tribunal do Júri aparece no decorrer da nossa história, para afirmar, primeiro, a presunção de inocência e, em segundo lugar, a racionalidade na produção de provas, tá certo? Posteriormente, esse júri inglês, do qual eu acabei de falar,
que serviu de modelo aos revolucionários franceses de 1789, na Revolução Francesa, ele se expandiu para o mundo inteiro e, a partir daí, foi da França para os demais países ocidentais. E, tudo bem, agora a questão que fica é como que esse tribunal, típico da common law, veio parar no Brasil, né, que é um país nosso de tradição forte de civil law. É isso que a gente vai entender. Olha, o júri, ele chega no Brasil no ano de 1822, que é um pouquinho depois da Revolução do Porto, que ocorre em Portugal em 1820, uma Revolução Liberal. E ele vem inicialmente para julgar os chamados crimes de imprensa. Inicialmente ele fica com a competência restrita para os crimes de imprensa. E desde esse momento é importante a gente sublinhar aqui que a instauração de um tribunal composto por cidadãos relacionava-se diretamente à ascensão dos ideais liberais naquela época, que era o século XIX, tá? Mais especificamente, isso tem relação direta com uma justiça que os historiadores chamam de justiça de leis, né, que aí no livro vocês viram, né, que fica um primeiro capítulo todo para explicar isso. O que seria essa justiça de leis? A justiça de leis, o Rafael e Júnior, como ela é uma justiça própria do liberalismo, nada mais nada menos que uma justiça própria do liberalismo, nesse momento aí de virada entre os séculos XVIII e XIX, que é um momento chave para se entender a apresentação do Tribunal do Júri tal qual nós o conhecemos. E, bom, como todos nós sabemos, já estudamos, já vimos em aulas de história, há um momento na história, lá pelas tantas da Idade Média, em que a burguesia ela quer acabar com o absolutismo monárquico, né? Eles querem conter o poder do rei, querem que o rei se submeta à lei, correto? E no plano jurídico, quem era o representante do rei? Né? Quem era o representante do rei no Poder Judiciário? É exatamente o juiz togado, ou seja, esse juiz com formação jurídica, né? Porque ele era nomeado pelo rei e era controlado pelo rei, que nesse período é o famoso juiz boca da lei, uma expressão que com certeza vocês já devem ter ouvido falar, aquele juiz que é um longa-manos do rei e das leis do reino. Então, o maior ponto de ataque da burguesia, nesse momento aí de revoluções e de reformas liberais, e ascensão de monarquias constitucionais, enfim, no âmbito do judiciário, é exatamente esse ponto de ataque, é o juiz especialista, né, o juiz burocrata, o bacharel em direito. Por quê? Porque ele é imediatamente associado à máquina pública, ao Estado, e, portanto, à própria nobreza que eles visam combater. E aí que está a questão central, é que uma das maneiras de se fazer esse ataque foi dar espaço a juízes leigos dentro do Poder Judiciário, né, que são juízes sem formação jurídica e, portanto, sem vínculos fortes com o rei e com a nobreza. Tá certo? Então, nesse contexto, o Tribunal do Júri ele surge como um verdadeiro foco de resistência liberal ao poder do rei. No Brasil, com o retorno de Dom João VI a Portugal, que ocorre em 1821, e a Declaração da Independência também, que vai ocorrer logo na sequência, em 1822, quem representava esse poder central era Dom Pedro I. Tá? Então, nós estamos falando aqui do Primeiro Império, Brasil do Primeiro Império. O Dom Pedro, pessoal, ele, por sua vez, ele era visto com muita desconfiança, tá? Ele era considerado, assim, um estrangeiro, um monarca autoritário, principalmente depois do fechamento da Constituinte de 23, né, e da Constituição que instituiu o famigerado Poder Moderador, né, que foi uma Constituição por ele mesmo outorgada em 1824. Então, percebo que os olhares dessa oposição liberal no Brasil, quando da instituição do Tribunal do Júri, esses olhares voltavam-se muito à figura do imperador, a figura de Pedro. E também é importante ressaltar que, nesse ínter, o Brasil ele ainda estava sob a vigência das ordenações filipinas de 1603,
tá? Nós não tínhamos ainda uma legislação infraconstitucional própria. E aí, dentro dessa problemática, a própria Constituição de 24 ordenou que fossem implementados os Códigos Penal e Código Civil. E aí logo vieram o Código Criminal de 1830 e o Código de Processo Criminal de 1832. O Código Civil ficou para depois, ele só viria muito posteriormente, lá no início do século XX, tá certo? E, meus amigos, é muito importante a gente entender aqui que o Código de Processo Criminal de 1832, ele foi importantíssimo, importantíssimo. Por quê? Esse nosso primeiro Código de Processo Criminal retirou do judiciário os juízes que antes, lá desde o Brasil Colônia, eram nomeados pelo rei, né, que eram os ouvidores e os juízes de fora, e deixou a justiça criminal brasileira quase que inteiramente nas mãos de juízes leigos, tá? No caso, juízes de paz e jurados. E aí, diante disso, o único posto da magistratura que restou, que ainda se daria por nomeação do imperador, era o de juiz de direito, que, por sua vez, ele tudo bem, ele era dado por nomeação, porém, ele tinha um poder de intervenção altamente limitado, tá certo? Porque cabia ao juiz de direito tão somente presidir as sessões do Tribunal Popular e fazer valer a sentença dada pelo júri. Portanto, a gente pode concluir que o juiz de direito, embora nomeado, ele não decidia, né? Ele apenas aplicava o que os juízes leigos sentenciavam. Então, o principal foco de resistência liberal no Poder Judiciário brasileiro durante esse primeiro império foi a justiça leiga. Nós podemos afirmar isso com certeza, que eram os juízes de paz e os jurados. Os jurados, só a título de curiosidade, nessa época eles eram eleitos e o único requisito para ser jurado era que eles fossem homens livres maiores de 25 anos e com renda superior a 200 mil réis, tá certo? Aqui cabe um adendo, pessoal, de que, é claro, quando nós falamos de história do direito, é uma coisa que minha orientadora sempre repetia, nós estamos falando da história das elites, certo? Falar de história do direito é falar de história das elites. Então, aqui, não vamos incluir hoje a história de mulheres, de negros, de indígenas, de minorias, enfim, porque mesmo nesse período, os jurados eram compostos, o júri era composto exclusivamente por homens e havia um critério censitário. Então, tinham que ser homens livres maiores de 25 anos e com renda superior a 200 mil réis. No entanto, embora possa parecer muito elitista esse critério, segundo José Murilo de Carvalho, 200 mil réis era uma renda relativamente baixa no Brasil daquele tempo, tá? Não era tanto dinheiro assim. Permitindo, então, que comerciantes, que pessoas do povo pudessem participar. Sempre, é claro, homens livres. E, além disso, não se colocava o requisito de saber ler e escrever. Ou seja, analfabetos podiam ser jurados, o que, naquele tempo, colocava o Brasil entre as nações com o Código Processual Penal dos mais progressistas, podemos dizer assim, que havia no mundo, tá certo? Bom, e queria também falar um pouquinho com vocês rapidamente sobre o procedimento, porque eu acho muito interessante as diferenças que existiam entre o júri de antes e o júri de hoje. Deixa eu te interromper muito rapidinho, Lara, porque achei interessante que você fala, como você fala, que essa é uma história sobre as elites, né? Essa é uma história, como você falou, em que os jurados, os participantes ali, os protagonistas do tribunal do júri eram homens brancos, livres. Aliás, branco acho que sequer era um critério que... Eu não lembro se você falou ou não. Nem precisava mencionar, né? Porque para ser homem livre era quase um critério que é pressuposto, né? E com uma renda acima de determinado valor. E achei interessante que você falou, o único critério era esse. Só que esse é um critério bastante excludente, né? Esse é um critério que exclui 80% da população, certamente, né? Por baixo. E
mas a observação que eu queria fazer é no sentido de que, embora os protagonistas fossem esses sujeitos muito específicos, não significa que o tribunal do júri não julgava essas pessoas que não estariam aptas a serem juradas, né? Uma passagem que me veio à memória agora, não sei, talvez eu esteja descontextualizando um pouco, e você pode me corrigir se for o caso, porque a pesquisa histórica tua eu sei que é uma pesquisa muito séria, mas o Joaquim Nabuco narra em A Escravidão, não no abolicionismo, em A Escravidão, o Joaquim Nabuco narra um júri de um escravo que primeiro matou um carrasco, né, uma pessoa que o açoitou, e depois matou os guardas da prisão que tentaram impedir uma fuga dele depois que ele... Então, é a história de um escravo que passa por 2 júris. Primeiro ele passa pelo júri do homicídio desse capataz que o açoitou em praça pública, e depois ele passa por um segundo júri para ser julgado pela morte dos escravos que o impediram de uma fuga depois que ele já havia sido condenado no primeiro júri. Então é um escravo que ele recebeu uma pena de morte no primeiro júri, e no segundo júri, o Joaquim Nabuco atua como defensor desse escravo e consegue reduzir a pena dele para uma pena de... Reduzir a pena dele é difícil dizer, né? Mas para os padrões daquela época, ele consegue reduzir a pena de uma pena de morte para uma pena perpétua. Mas é interessante você pensar nisso, né? Embora a história do tribunal do júri, da perspectiva dos jurados, não seja uma história sobre as pessoas marginalizadas, excluídas, etc., é uma história que envolve essas pessoas também de outras maneiras, né? É verdade, muito bem pontuado, Júnior. Desculpa me alongar aqui, eu não queria fazer você perder o fio da meada, eu realmente só me lembrei disso e achei interessante essa observação. Não, eu achei ótimo, porque às vezes, para mim, eu que fiz a pesquisa, já é algo óbvio. Agora, às vezes, para quem está ouvindo agora, pode parecer que, então, eles não julgavam negros, não julgavam escravos, indígenas, enfim, e na realidade, sim. Nós estamos falando de um período histórico que está cheio de contradições, né? Eu estou falando aqui de homens liberais com ideias altamente progressistas para a época, que eram também senhores de escravos. Né? Nós estamos... a verdade é que a gente tem uma percepção sobre o tribunal do júri, que o tribunal do júri é um julgamento de pares, mas naquela época um julgamento de pares quase impossível, né? Se você for pensar. Exatamente, é altamente restrito, assim, esse termo pares. Bom, mas de qualquer forma, já era algo mais próximo e até um tanto antissistêmico, se considerar que antes o que vigorava era um julgamento de juízes que eram nomeados diretamente pelo rei. Então, assim, já eram, não eram nem cidadãos, era algo acima, quase semideuses. Qualquer semelhança com os dias atuais é mera coincidência, mas é verdade, era comum até que escravos fossem a plenário, e é uma contradição bizarra, porque eles não tinham personalidade jurídica, não poderiam ser proprietários, não tinham direitos adquiridos, mas poderiam ser autores de crimes, e poderiam responder e ter responsabilidade penal sobre esses crimes. Então, é uma contradição, sim, que vale a pena a gente comentar. Embora não tenha sido aqui objeto da pesquisa, eu não tenha me debruçado sobre essa questão com maiores detalhes, mas sim, isso acontecia mesmo. E, bom, acho que vale a pena a gente falar como que era o procedimento desse júri original, né? Qual que foi a proposta que de início foi trazida para que o júri funcionasse? Bom, primeiro, tal como no júri original, que era o júri inglês, havia 2 conselhos de jurados, né? Primeiro tinha o conselho de acusação e depois o conselho de sentença, também chamados de grande júri e pequeno júri, né? O grande júri, ou júri de acusação,
ele se compunha de 23 membros, que eram sorteados ao azar. E o pequeno júri, que era o júri de sentença, contava com 12 membros, também sorteados. E o que acontecia, né? O juiz de direito, quando ele entendia pela existência do delito, ele encaminhava o processo ao júri de acusação. E aí, o júri de acusação fazia o juízo de pronúncia. Então, já veja que curioso como que o juízo de pronúncia era feito de forma diferente, porque ele era feito por jurados, né, por cidadãos, não era pelo magistrado, né, bastante distinto do que é feito hoje em dia. E, nesse caso, a negativa dos jurados quanto à existência do crime na pronúncia tinha o condão de tornar nula toda a denúncia, e aí o caso tinha que ser encerrado por ali. Agora, de outra forma, quando, na opinião do júri de acusação, o caso devesse sim ser pronunciado, devesse ser submetido a julgamento, o acusado era colocado no segundo momento ante um segundo grupo de 12 jurados, que era o pequeno júri, ou o júri de sentença. E é interessante notar que os dois conselhos, né, o grande e o pequeno júri, eles eram eleitos na hora por sorteio, e o segundo corpo de jurados, ele necessariamente deveria ser diferente do primeiro, que já era assim, a fim de assegurar a imparcialidade. Isso não podia haver jurados repetidos num conselho e no outro, porque já se entendia naquele momento que o juízo de pronúncia ele já contaminaria o julgamento do mérito posteriormente, né? Então, não poderia haver essa repetição. E o conselho de sentença, quando fosse realizar o seu julgamento, ele era reunido numa sessão secreta, ele decidia por maioria absoluta, exceto em se tratando de pena de morte, nessa época existia pena de morte, né, que exigia a unanimidade dos jurados para poder ser imposta. E um detalhe curioso, à parte aqui, é que tanto no conselho de pronúncia quanto no conselho de sentença, embora fosse por maioria absoluta, havia debates diretos entre os jurados, sabe? Eles podiam discutir o caso entre si e trocar opiniões antes de proferir o seu voto, que é uma coisa muito interessante, né, que hoje não acontece. E, bom, em linhas gerais, esse era o procedimento do Tribunal do Júri até 1841. Né? Por isso que o recorte da pesquisa, dessa pesquisa histórica, ela vai de 1821, quando da instauração do júri no Brasil, até 1841. E por que esse limite em 1841, pessoal? Porque, ora, é claro que houve uma série de opiniões divergentes, o júri ele causou um grande rebuliço entre os pensadores, entre os intelectuais da época, os pensadores do direito. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, de forma mais detalhada, mas houve quem abraçasse, houve quem rechaçasse e quem atacasse. E o fato é que, com o passar do tempo, né, o júri ele foi cada vez mais combatido, cada vez mais criticado, e o auge desses ataques ocorreu no período regencial, tá, no período da regência. Até que isso culminou que, em 1841, veio uma lei, que era a Lei 261, ou Reforma de 1841, que, entre outras coisas, incluiu no júri a condição de saber ler e escrever, elevou a renda anual mínima exigida ao montante de 400 mil réis, ou seja, dobrou, porque antes era 200, passou para 400, então ficou pior ainda. E o mais importante de tudo, que foi assim, o maior desastre, que foi abolir o júri de acusação, aboliu o grande júri, né, o juízo da pronúncia feito por jurados. Então, retirou-se aí o principal elemento da proposta original do júri. E com esses novos critérios, óbvio que a maior parte do povo brasileiro que já estava longe da justiça criminal ficou mais longe ainda, né, afastado do Conselho de Jurados. E tem um autor chamado João Luiz de Araújo Ribeiro, que ele chega a dizer que a reforma de 41 significou o ápice da política do regresso, já que, por meio dessa reforma, chefes de polícia, juízes de direito, ou seja, esses postos-chave eram todos agora nomeados pelo governo e seriam agora os braços do poder central.
Então, acabou com a história de eleição e retornou-se ao sistema de nomeações. E, bom, esse foi apenas o primeiro grande alijamento, tá, que o Tribunal Popular sofreu na história do Brasil. Sobrevieram outros posteriormente, e aí a instituição sofreu diversas alterações ao longo dos anos, quase sempre no sentido de restringir o seu papel, diminuir a sua importância no sistema judiciário, até se chegar a essa configuração que nós conhecemos hoje, que tem assim, uma configuração muito restrita, com uma competência altamente limitada, cuidando assim, tão somente de crimes dolosos contra a vida, sendo que, a princípio, pessoal, a Constituição de 24, ela previa que o júri poderia julgar sobre qualquer crime e também sobre casos cíveis. Não havia essa correlação direta entre júri e justiça criminal. E agora a gente tem apenas na justiça criminal e apenas com um tipo de figura típica, que são os crimes dolosos contra a vida. Para começar, eu acho que isso aí já dá para a gente fazer um debate, né? Claro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você fala quando você recupera essa origem histórica, né, você fala que a implementação do modelo de julgamento através do Tribunal do Júri no Brasil, ela é, de certa forma, uma reação, bom, não só no Brasil, mas, enfim, na Europa, de uma forma geral, ela é uma reação ao poder punitivo concentrado nas mãos do rei, né, uma tentativa liberal, né, de reagir a essa concentração excessiva de poder e a transformar os processos de julgamento em coisas mais populares, né, com muitas aspas, né, incluindo ali uma certa camada da sociedade que estaria alijada desses processos de julgamento no modelo anterior, né? Então, essa importação acontece para o Brasil mais ou menos sob esse contexto, né? Eu te pergunto o seguinte, essas reações que você narra agora no final da sua fala, né? Esses ataques que a instituição sofreu e que refletem no reducionismo da sua competência, né? Que refletem justamente no seu modelo atual, como você diz, que é tão restrito, enfim, tão pequeno, né? Comparado com a sua origem. Esses ataques, essas reações, elas guardam relação de algum nível, com a qualidade das decisões que vieram. A tua pesquisa, ela capta isso? A tua sensibilidade capta isso? Ou seja, essa reação é uma reação à circunstância desse tribunal do júri, é simplesmente uma reação à circunstância desse tribunal do júri estar empoderando populares, ou ela é uma reação claramente à qualidade das decisões que estavam sendo adotadas por esses populares? Quando eu falo de qualidade, é sem juízo de valor, eu não estou dizendo que eles adotavam decisões melhores ou piores, mas assim, o conteúdo dessas decisões, de alguma forma, você enxerga que eles exerceram influência sobre essa relação do poder contra o tribunal do júri, ou essa reação acontece simplesmente porque é uma reação estatal à necessidade que o Estado trouxesse para si maior carga de poder punitivo? Olha só, Rafael, eu acho importante dizer que essa percepção do júri entre os pensadores do direito na época ali, ela não foi nem um pouco unânime, tá? Havia estadistas como o Bernardo de Vasconcelos, o Francisco Alberto Teixeira de Aragão e o Pimenta Bueno, que acreditavam que o Tribunal do Júri ele abrilhantaria a posição do Brasil enquanto nação moderna, né, por meio de um poder judiciário independente, liberal. Já outras eminentes figuras também desse período, que era o Diogo Feijó, o Justiniano José da Rocha e o Visconde do Uruguai, por exemplo, eles tratavam o júri como se fosse um estrangeirismo importado descuidadamente, sim, ou seja, sem levar em conta uma suposta imaturidade da sociedade brasileira, né, que seria, de acordo com eles, composta, na sua maioria, por pessoas incultas, pessoas incapacitadas para fazer, às vezes, de julgador numa instituição com tamanha responsabilidade, né? E, bom, o fato é que essas discussões
que permearam o Tribunal do Júri foram extensas e intensas. Como vocês sabem, elas ecoam até hoje na doutrina processual penal, se o júri julga bem, se o júri julga mal, se o júri é capaz de julgar, se não é. E de modo que não é exagero dizer que houve uma verdadeira polarização assim, entre aqueles que defendiam o Instituto ferrenhamente e aqueles que atacaram o Instituto com toda a força. Entretanto, nessa época, não se chegou a colocar em dúvida, não de maneira enfática, pelo menos, se o júri em si mesmo considerado, se ele era algo ruim para a sociedade em geral, ou se o procedimento em si apresentava graves problemas. O que os pensadores do direito puseram em questão aí foi se esse tribunal, em terras brasileiras, esse tribunal tão sofisticado, tão liberal, né, se em terras brasileiras ele seria cabível em virtude aí de possíveis características das autoridades julgadoras, que no caso seriam os cidadãos brasileiros, certo? Então, os contrários ao Tribunal do Júri no Brasil, eles apostaram muito, assim, numa suposta natureza rude aí da sociedade brasileira. E entre os seus defensores, a gente pode destacar o Pimenta Bueno, que foi um importante jurista da época, e ele compreendia que essa instituição, essa corte cidadã, na verdade, era um instrumento íncito à independência, né, do Poder Judiciário, justamente porque garantia aos cidadãos o poder de julgar, e não aos magistrados, que, por sua vez, os magistrados estariam embaraçados por vínculos diversos com o poder, o que comprometeria a imparcialidade do julgamento, né. O Pimenta Bueno, ele acreditava também que era uma grande vantagem para a sociedade ter juízes chamados a decidir casualmente, porque eles estariam desprovidos de, entre aspas, vícios de julgamento, né? E esses juízes aí, juízes episódicos, né, juízes eventuais, seriam capazes de examinar a questão de um modo mais livre e mais detalhado, porque não teriam esses vícios. E no mesmo sentido, tem um argumento também interessante de um outro defensor, que era o Francisco Alberto Teixeira de Aragão, quando ele fala que nenhum homem teria nascido para exercer continuamente o ofício de castigar os seus semelhantes, né? Porque, nas palavras dele, o hábito de punir desumaniza. Olha que bonito isso, que poético, né? E até algo que merece uma certa reflexão. Agora, entre os contrários ao Tribunal Popular, nós encontramos aí um importante intelectual daquela época chamado Justiniano José da Rocha. E ele faz uma crítica, Rafael e Júnior, afirmando que no Tribunal do Júri, a mais difícil função da sociedade, que seria essa função de julgar, essa função mais difícil, seria desempenhada por todos, né? Aqueles... Porque olha só como que eles enxergavam, né? Esse pessoal, homens livres de maior de 25 anos com 200 mil réis, eles enxergavam como uma ralé, sabe? Então, os outros, eles nem consideravam gente, assim, né? Com certeza, mas ele já considerava assim, nossa, muita gente participando, o que é isso? Tá? Vai deixar o povão entrar aqui nesse negócio? Então, e para ele já era demais, assim, para essa elite ressentida. Então, seria desempenhado por todos, na opinião dele. Então, aquelas atividades que exigiriam, assim, o maior saber e prudência seriam realizadas por qualquer um de inteligência vulgar, né, por qualquer frouxo ou covarde, por qualquer um de mediana probidade, né, para citar as falas do próprio. E ele, o Justiniano, insistindo nessa hipótese da ignorância da população brasileira, ele vai questionar o seguinte: como podem ser bons julgadores pessoas de pouca instrução e talvez de fraca inteligência? Ele faz essa pergunta. E, por fim, o Justiniano, ele afirma que o cidadão comum, ele é por demais inocente. O cidadão comum, ele é muito ingênuo, ele não tem a sagacidade necessária para você descobrir a verdade, para você resistir aos eloquentes sofismas que são colocados ali por acusação e defesa numa sessão de julgamento. Enfim,
Rafael, nós podemos perceber que o jurado ele é colocado numa posição de ignorante e ingênuo espectador, né, vamos dizer assim, desprovido de qualquer condição de fazer interpretações lógicas ali, a partir de informações retiradas da sua vida cotidiana. Já o Francisco Alberto Teixeira de Aragão falava que os juízes, de fato, na verdade, eles são cidadãos justamente porque a experiência e o conhecimento adquiridos no comércio e na comunicação dos homens ensinava para eles as máximas da ordem moral das coisas, a ciência de eles se ajustarem ali na maneira de avaliar os fatos. Bom, acho que vale a pena também voltar ao Justiniano, porque ele lança um último argumento muito comum entre os maledicentes da corte cidadã, que é de que o júri ele é uma instituição boa, porém ele é uma instituição boa apenas para os ingleses e demais nações polidas, né, cuja educação geral da população seria sobremaneira mais elevada do que a existente no Brasil. Né, essas são as palavras dele. Aí ele fala que na Inglaterra, por exemplo, existe uma porção considerável de pessoas ricas, né, cuja a riqueza dispensaria de trabalhar, né, e a fortuna as permitiriam se dedicar aos estudos com exclusividade, portanto, seriam pessoas bastante instruídas, pessoas independentes e ociosas, né, podendo aí sim exercer as funções judiciais sem maiores riscos. Aí a gente vê que a questão do ócio era bastante tido em alto apreço, e você precisar trabalhar sendo trabalhador era altamente desabonador para os sujeitos. Né? Uma outra importante figura também, contrária ao júri, é o Visconde do Uruguai. Ele fala que essa política descentralizada, o chamado self-government, em que o próprio povo dirige o governo, né, no qual o júri está inserido, porque o júri ele em certa medida, um tribunal de autogestão. Esse autogoverno ele deve ocorrer tão somente naqueles países onde o povo for homogêneo, né, geralmente ilustrado, moralizado, e onde a sua educação e hábitos o habilite para se governar, né, governar bem a si mesmo, enfim. Eu percebo que prevalece muito essa história de que o povo é miscigenado, que o povo é sujo, o povo é burro, então ele não pode estar à frente dessas instituições, ele não pode ocupar espaços de poder e nem mesmo autogerir-se, porque não teria capacidade para isso, precisa estar sempre representado. E para ele, para o Uruguai, introduzir um sistema tão evoluído assim, né, e tão descentralizado no Brasil, seria instaurar a anarquia no país, né, ele usa essa expressão, e o ideal para terras brasileiras seria o modelo centralizador francês, né, que precisaria de um poder central forte, pois não teríamos condições aqui de fazer as vezes de julgadores, enfim, de governadores de nossa própria história. Não sei se eu respondi a sua pergunta, que eu acabei fazendo um apanhado geral aqui, mas havia também uma crítica muito forte no sentido de que o júri praticava muita impunidade. Tá? Isso é algo que permeia, praticamente todos os críticos diziam isso, que havia muita impunidade, que eles absolviam muito, ficavam com muita pena, muita dó. É algo que está bastante presente também nas falas desses opositores. E que é uma crítica que permanece até hoje, né? Uma crítica, um comentário popular sobre o júri que permanece até hoje. Sim, permanece até hoje e nem sequer é algo real, né? Eu acho que já foi comentado aqui em algum outro episódio que teve uma pesquisa do Fábio Capella, eu acho que foi uma dissertação de mestrado que ele fez. Essa propaganda anti-júri, ela é uma propaganda histórica, tá, pessoal? O júri tem que acabar e tal. Não é de hoje que as pessoas queiram atacar esse instituto ou espalhar que ele absolve demais, né? E isso não é verdade estatisticamente, né? Porque na pesquisa do Capella, ele demonstrou que ocorre um certo equilíbrio, na verdade, entre absolvição e condenação no júri, fica mais ou menos 50-50,
que, na verdade, se a gente for parar para pensar, é um equilíbrio que nem deveria existir, porque a gente pode até pensar, está equilibrado, 50% de absorção, 50% de condenação, então tá ok. Porém, veja, a presunção de inocência, ela deve ser levada no Estado Democrático de Direito, pelo menos, até o grau máximo, né? Se vocês pararem para analisar, e as provas para fins de uma condenação penal, elas precisam ser cabais. Isso é uma coisa que precisa ser dito, né? Não basta um conjunto probatório qualquer, são necessárias provas definitivas da materialidade e da autoria. Então, não é tão simples assim você comprovar o vínculo da autoria com a materialidade de um crime, é bastante complexo na realidade. Então, não é tão fácil assim como muitos promotores e juízes fazem parecer. E na realidade, o que acontece, na minha opinião, é que a justiça togada é que absolve de menos. Certo? Não é o júri que absolve de mais, é a justiça togada que absolve de menos. Para ser mais precisa, de acordo com essa pesquisa, em apenas 22% dos casos, tá? Para ser mais exato. E os juízes penais condenam o pessoal, em média, aí, em 78% das vezes. Sabe? Tem vara que o Capella conseguiu constatar que o juiz condenava em 90% dos casos, gente. Então, assim, o Rafael, Júnior, olha, sinceramente, pela experiência de vocês como advogados, atuação criminal, vocês realmente acreditam que em 78% ou em 90% dos processos existam provas cabais que possam realmente dar ensejo a uma condenação? Claro que não, né, meus amigos? Então, a justiça que mais deveria se atentar à lei, que deveria se atentar aos mandamentos da Constituição, que é a justiça togada, ela ignora sistematicamente as garantias do processo, né? A verdade é essa. E a verdade é que a justiça penal togada, ela é uma justiça treinada para punir, certo? Treinada para fazer da punição o resultado ali natural e esperado do processo penal, o que deveria ser exatamente o oposto, né? Então, não existe técnica ali. A gente fica, mas o júri não é técnico, o júri é leigo, isso prejudica, tal. Eu mesmo já pensei isso. Antes de fazer essa dissertação, eu pensava assim, mas mudei de opinião, porque o que eu percebi, na realidade, é que não existe técnica, né? O que, mesmo na justiça togada não existe essa técnica. O que existe, de forma geral, é uma política de condenação. Tá certo? Aí, não sei se vocês vão concordar comigo. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu queria, Lara, trazer também um pouquinho essa conversa, enfim, você já trouxe, na verdade, eu só queria aprofundar, para o júri dentro do cenário atual brasileiro, né? Como você já deu pistas aí na sua fala, a competência do júri no Brasil hoje ela é muito restrita, né? Ela está restrita aos crimes dolosos contra a vida, né? E uma coisa que você falou aí também de passagem, né? Quer dizer, o corpo de jurados hoje no Brasil não é mais possível você dizer que ele representa a sociedade, né? Assim, se é que em algum momento ele representou, mas o fato é que hoje você vê de forma muito clara que a metodologia de composição desse júri, ainda que a lei fale, a lei tente tornar essa composição a mais abrangente possível, não existem aqueles critérios censitários, né, de renda e tudo mais que existiam no início de tudo, mas o fato é que na prática a gente vê hoje o júri brasileiro, o corpo de jurados dos júris brasileiros, sendo integrados basicamente por funcionários públicos, né, ou por funcionários privados, porém superestáveis, enfim, pessoas que estão muito longe de serem representativas da maior parte da população. E mais ainda, se você comparar, né, os padrões de vida da clientela típica do sistema penal, e no júri não é diferente. É bem verdade que o júri traz, vez ou outra, para o banco dos réus, pessoas de classe média alta, afinal de contas, ninguém está livre de um crime passional, de uma coisa dessa, então, de vez em quando, tem ali no banco dos réus uma pessoa, um crime de gênero, enfim, alguém extraído ali das classes médias altas, enfim, das classes altas, mas a massa da clientela do Tribunal do Júri é a mesma massa que é a da clientela da lei de drogas, né, dos crimes patrimoniais, enfim.
A gente sabe disso, isso é muito perceptível, né? Não estou aqui me referindo a um dado estatístico, mas a um dado da minha experiência, né? Eu ando no tribunal de júri, enfim, vejo que quem está ali no banco dos réus regra geral, as mesmas pessoas, é o mesmo tipo de pessoa, né? Em termos de classe, de estereótipos que estão no banco dos réus da lei de drogas e tudo mais. E aí eu te pergunto, como que você vê hoje o tribunal de júri no Brasil, com todas essas restrições, toda essa conformação? Me parece que, ouvindo você falar, a sensação que eu tenho é o seguinte: depois de tanto resistir, o que ficou foi isso que está aí, né? Agora, mesmo assim, isso que está aí, ele tem muitas limitações, ele é pouco representativo, e mesmo assim produz 50% de absolvições, quer dizer, um número significativamente maior do que as absolvições que são produzidas pelos juízes togados, né? Mas eu queria saber como que você vê isso hoje no panorama atual, entendeu? Brasileiro, na realidade brasileira. Deixa eu me meter entre a fala de vocês para fazer uma observação muito rápida sobre essa reflexão que o Rafael estava fazendo, que é interessante como, mesmo o júri sendo muito limitado, né, na sua competência, na maneira como são construídos, enfim, os bancos de jurados, ou compostos, né, e mesmo sofrendo todas as restrições e todos os ataques que o Instituto do Júri sofre hoje em dia, não só por parte da comunidade em geral, que não tem uma perspectiva crítica sobre o tamanho da garantia que o júri representa, ou, digamos, o peso da garantia que o júri representa, mas ataques até mesmo institucionais, né? Ataques por parte do próprio judiciário, ataques por parte de restrições legislativas e decisões, jurisprudências que restringem, engessam o júri ainda mais. Mesmo assim, é interessante a gente pensar como, mesmo tão restrito, o júri acaba absolvendo muito mais do que o juiz togado. E isso nos faz pensar que talvez todos esses ataques, todas essas restrições ao júri, não sejam ataques formais, certo? Não sejam ataques por uma questão de formalidade, uma questão de, vejam, o júri tem problemas de forma, o júri tem problemas, né, problemas de natureza pela própria origem do common law. Na verdade, me parece, e aqui esse é só o adendo que eu quero fazer, essa reflexão do Rafael, me parece que, na verdade, os ataques que são feitos ao júri são muito mais ataques feitos às absolvições, feitos ao fato de que o júri não pune como as pessoas esperam que, enfim, a justiça puna quem é colocado como réu, né? Então, interessante como talvez esses ataques representem muito mais uma consciência punitiva do que necessariamente uma racionalidade jurídica contra o Instituto do Júri. Quer dizer, são ataques irracionais, não racionais. Ou, enfim, pelo menos é a impressão que fica. Claro. Bom, é evidente que esses cidadãos aí que hoje compõem júri, como o próprio Rafael já falou, em sua maioria servidores públicos e tal, é claro que eles também são pessoas que estão aí reproduzindo o autoritarismo da sociedade brasileira e o senso comum punitivista que é predominante, né, no nosso país, é evidente. Porém, o grande diferencial que me parece haver para que haja essa diferença percentual de absolvições significativa é quanto ao ritual do plenário, o ritual do julgamento. Porque o jurado, querendo ou não, ele é obrigado a ficar ali paradinho, escutando tudo que a acusação e tudo que a defesa está dizendo. Então, ele não tem outra opção, ele vai ter que escutar, não tem celular, não tem assessor, não tem computador, não tem estagiário, não tem nada ali para distrair naquele momento, ele é obrigado a ouvir. Para além disso, alguns dizem que se fosse o mesmo procedimento, se o juiz também tivesse que ficar ali paradinho e tal, numa bancada, isolado do mundo, ouvindo tudo certinho, chegaríamos ao mesmo resultado. Eu não sou otimista assim com o sistema judiciário, até
Tanto é que eu me identifico como abolicionista penal. Então, assim, calma lá, não é assim também. Eu acho, sim, que o bacharel em Direito, ele tem uma característica específica, ele tem uma característica autoritária, e a gente é treinado para punir. Isso aí é uma percepção que eu tenho. Pode até ser feita uma pesquisa aí, fica a instigação para que se possa comprovar isso empiricamente, mas a percepção geral que eu tenho é que, salvo exceções, promotores e juízes, eles têm sede de punição, têm sede de vingança, e eles esperam que o resultado final seja a condenação, tá certo? Então, eu acho que existe, sim, essa diferença entre o cidadão comum, ainda que seja um cidadão comum, funcionário público, etc., que está fora do direito, que não é juiz de direito. Eu acho que existe uma pequena diferença aí também na tendência de punir, tá certo? Talvez, voltando lá ao argumento de que o hábito de punir desumaniza, né? Talvez seja um argumento interessante de se pensar, mas isso vinculado, essa diferença de pensamento, vinculada ao rito também, que acaba favorecendo a defesa nesse caso, quando, se pararmos para pensar, a pessoa ela fica obrigada a ouvir todos os argumentos da defesa, né, minuciosamente. E aí me parece que sim, aí há uma dialética maior, aí há um contraditório muito mais abarcado. Perfeito. Lara, eu queria falar um pouco agora sobre alguns debates que vêm rondando essa instituição do Tribunal do Júri, né, no Brasil nesse momento. Dois, assim, me vêm à cabeça e eu acho que estão na ordem do dia aí das discussões da nossa audiência qualificada. O primeiro deles diz respeito a tentou-se, enfim, vem tentando fazer com que a decisão, a pretexto de dizer a pretexto de prestigiar a soberania, né, das decisões que são tomadas no Tribunal do Júri, permitir-se que a decisão condenatória se transforme em título executivo de pena privativa de liberdade, né? Ou seja, essa tentativa de fazer com que o sujeito condenado pelo Tribunal do Júri saia preso dali, ainda que a legislação brasileira preveja a possibilidade de recurso, né? Afinal de contas, o Tribunal de Justiça pode anular aquela decisão por manifesta contrariedade à prova dos autos e, eventualmente, aquela decisão ser reformada. Enfim, existem outros recursos também. Enfim, o fato é que há uma tentativa descarada, há um esforço muito grande, e é um esforço alimentado pelo punitivismo, né, um esforço alimentado por essa sanha encarceradora de transformar, de antecipar, né, a prisão de condenados pelo Tribunal de Júri para aquele momento ali da proclamação da culpa, né, da proclamação da sentença condenatória. Eu queria ouvir um pouco o seu comentário sobre isso. E aí depois eu faço outro, que aí do outro é um outro ponto. Eu queria falar sobre esse primeiro, sobre essa questão da prisão. Olha, Rafael, não tenho o que dizer, é lamentável isso. Isso aí é nada mais nada menos que um uso instrumental absurdo do princípio da soberania dos vereditos. É um uso instrumental punitivista, é um uso para punir. Ora, por que se questiona, por que não se quer questionar a decisão condenatória quando é a decisão que absolve, quer se afastar a soberania do veredito a qualquer custo, sabe? Então, me parece uma mera retórica, aí, um jogo de punição mesmo, para conquistar o fim de colocar o réu dentro das malhas do sistema penal o mais rápido possível. Isso não faz o menor sentido e até contradiz a tese de que não fere a soberania dos vereditos se recorrer contra a decisão do júri que absolve por aquela cláusula de consciência individual. Né? O que vocês clemência, acham? Né? O quesito da clemência, né? Exatamente. Por que para um vai valer e para o outro não? É bastante contraditório, me parece.
Sim, sim. Eu vi claramente uma tentativa de surfar na onda, né? Quer dizer, eles estão ali tentando a todo custo justificar encarceramento. E uma vez eu debati a gente fez um debate uma vez no AB do Rio, sobre essa questão, né? E do lado de lá da mesa do debate tinham os promotores de justiça, né? E o que eles falavam era o seguinte: não, porque é muito difícil, você está com a família da vítima no tribunal do júri, e aí você consegue a condenação e a pessoa sai dali solta, a pessoa não sai dali algemada, né? Quer dizer, a justificativa é uma angústia gerada pela falta de paralelismo entre o que os promotores estão vendo nas séries americanas e o que acontece na realidade brasileira. Afinal de contas, a nossa Constituição é diferente. Né? A angústia era gerada por essa coisa estética. Não, como assim? Ele foi condenado e ele não sai dali algemado. Né? Eu dizia, e é um compromisso institucional do Ministério Público ser pedagógico nas suas sustentações e explicar que não é assim mesmo. Reserva 5 minutos do seu tempo para explicar para o seu jurado o que está acontecendo ali, o que pode acontecer, quais podem ser as consequências daquela decisão e o que é requisito para que aquela pessoa seja presa e por aí vai. Mas ali eu vi muito claramente que isso era uma demanda estética do punitivismo, né? Para além de ser uma demanda de encarceramento, de controle social, de tudo isso que a gente já sabe, tinha ali uma demanda estética, uma coisa assim, vamos trazer para o júri aquela coisa das operações da Polícia Federal, aquela coisa, né, aquela coisa do sujeito de preto que vai, que pega a mala de dinheiro, que prende o cara, que carrega o ex-governador do Rio com uma algema no pé, aquela corrente, aquela coisa. Há também essa necessidade da reprodução estética desses padrões do punitivismo, né, que é uma coisa na qual o Brasil está mergulhado cada vez mais intensamente e que vem cada vez mais sendo reproduzida pelos agentes que manipulam a persecução penal. Né? É um fetichismo punitivo, né, Rafael? É só isso. Exatamente. Você quer saber outra coisa? Ó, a questão da legítima defesa da honra. Eu gostei dessa expressão, a demanda estética. Eu acho que também passa por aí esse negócio de não pode alegar legítima defesa da honra. Ora, sinceramente, pessoal, veja, que advogado hoje, no meio de uma sessão de julgamento do júri, vai alegar legítima defesa da honra? Sinceramente, fala aí, uma comarca lá do interiorzão de não sei onde, uma vez o cara falou, mas assim, a gente não pode generalizar, isso não é hoje moralmente cabível, e não adianta o STF proibir isso, eu não vejo com bons olhos isso, que história é essa? Juiz definindo o que a defesa pode ou não pode dizer? O que é isso, gente? Quem tem que definir isso é a lei, não é a jurisprudência, não. Porque o nosso controle, nós somos controlados e fiscalizados pela lei, não é pela jurisprudência. E veja bem, que efeito prático que isso tem, de fato, se a gente for parar para analisar, olha, o advogado ele não vai dizer legítima defesa da honra, é lógico que não, mas quando tiver o caso do marido traído, que pegou a mulher no flagra, e aí, no ato, ele vai dizer, olha, imbuído ali por um forte sentimento, ele então atirou 3 vezes, enfim, ele não vai usar essa expressão, mas ele vai contar a mesma historinha de sempre, sabe? E não tem como impedir. E como é que você vai saber? Se o júri vai pela absolvição por clemência, daquela absolvição genérica, como que você vai saber se foi esse argumento de fato que prevaleceu ou se foi qualquer outra coisa? Sei lá, porque ele foi com a cara do réu, porque o réu estava com a camisa do Ramones e ele é fã do Ramones. Entendeu? São umas coisas assim que não fazem sentido. E o grande problema, eu vejo 2 consequências aí, né? Qual o efeito prático disso? Qual o efeito prático da jurisprudência impedir a legítima defesa da honra como tese defensiva no júri? O efeito prático é que, justamente, esses casos em que a pessoa poderia vir com uma tese defensiva de legítima defesa da honra, na prática, hoje em dia, ninguém usa essa tese explicitamente, que é isso que você falou. Então, o efeito prático desse impedimento é deixar a defesa pisando em ovos para não parecer que aquela defesa que ela está fazendo, embora não seja explicitamente uma defesa partindo de uma ideia de legítima defesa da honra, que aquilo não fique entendido como legítima defesa da honra. Então, que tipo de defesa você vai fazer
Que tipo de limitação vai ser imposta para você na hora do júri para fazer essa defesa, fazer essa argumentação e, ao mesmo tempo, se resguardar para não parecer que aquilo que você está construindo, aquele argumento que você está construindo é um argumento de legítima defesa da honra, certo? Porque é muito fácil você dizer, vejam, ele estava ali no momento tomado por uma emoção muito forte, etc. Agora, e se eventualmente o juiz entender isso como legítima defesa da honra? É o levantamento da tese de maneira implícita, certo? Isso é parcialmente de defesa. A defesa fica aqui numa saia justa, né? Fica meio entre a cruz e a espada aqui. E além disso, o outro efeito prático, e esse é o mais perigoso, além disso, o outro efeito prático é, digamos, a abertura de possibilidade de outras limitações à atuação da defesa, não só no júri aí, a partir de jurisprudência, certo? Assim, a partir do momento que uma tese defensiva é limitada por jurisprudência, quantas outras não podem ser limitadas, certo? E até que ponto isso vai engessar? Qual o limite do engessamento da defesa que vai ser feito a partir disso, né? Que porteira é essa que a gente está abrindo? Então, exatamente. Acho que, no fundo, embora o efeito prático de uma restrição, de uma tese defensiva, que já não é muito usada, embora o efeito prático dela pareça ser um efeito prático, digamos, pequeno, certo? Porque, no fundo, quase pouquíssimos advogados ou defensores vão utilizar a expressão legítima defesa da honra, utilizar a legítima defesa da honra como tese defensiva explícita no júri. Por outro lado, os efeitos, né, digamos, subjetivos disso são muito complicados e a gente precisa ter bastante cuidado com isso. Eu acho que essa decisão, e aí só localizando a nossa audiência qualificada, né, o Supremo decidiu, por meio de uma DPF, que foi proposta pelo PDT, acolheu a DPF e havia uma decisão monocrática, liminar do Toffoli, né, agora referendada pelo plenário, acolheu a DPF para dar interpretação conforme a Constituição aos artigos do Código Penal que tratam da legítima defesa, de tal forma que eles não abrangeriam a tese da legítima defesa da honra. E também para dizer que sustentar essa tese de legítima defesa da honra no âmbito do Tribunal do Júri fere o princípio da dignidade da pessoa humana. A sensação que eu tenho, Lara e Júnior, é que o Supremo quis dar uma resposta muito, mas muito tardia ao primeiro julgamento de Dock Street. Muito tardia, mas assim, passou muito tempo para fazer isso, né? Esse julgamento até o objeto, né? Total. Esse julgamento ele tem... Porque é exatamente o que a Lara estava falando. A gente vive, o quê? 30, quase 40 anos, não é isso? Depois do julgamento? 30? 30, foi na década de 70. Final da década de 70, então 40 anos. É isso. 40 anos após o julgamento. É uma sociedade diferente, certo? Os próprios jurados já não vão receber uma tese defensiva dessa da mesma forma como receberiam lá naquela época. Então, é uma resposta que chega tarde, chega errado e chega sem nenhum efeito prático, a não ser efeitos ruins, efeitos deletérios para a defesa como um todo no tribunal do júri. Não, é cerceamento de defesa isso. Isso. Esse ponto. Eu fico até com vontade de usar aquele jargão, né, ridículo, né, que fala o Supremo até quando acerta, erra, né, porque é um caso típico, quer dizer, criou-se um precedente muito perigoso, como a Júlia colocou. Por que ele é perigoso? Porque é a primeira vez que o Supremo define um esquadro possível para a articulação, para a sustentação da defesa no âmbito do Tribunal do Júri. Né? Aquilo ali que era um espaço praticamente ilimitado, claro que não era absolutamente ilimitado, afinal de contas o advogado ele está sujeito ao seu próprio Código de Ética e Disciplina, ele está sujeito ao que diz a Constituição da República, ele está sujeito a uma série de coisas, ele não precisa do Supremo para estar ali limitando o espaço de verbalização, o espaço argumentativo dele, né? Ali é um espaço de vigência pleníssima da ampla defesa. Qualquer tentativa de restringir esse espaço
abre uma avenida muito perigosa para outras restrições, para novas restrições inimagináveis. E o que está na cabeça desses ministros supremos, ninguém sabe. Agora, me parece que o que informa essa decisão é uma boa intenção ali, da coisa do gênero, da coisa de, realmente, esse argumento é muito tosco, né? Parece que há uma boa intenção ali na tomada daquela decisão. Não, mas claro que há, e o debate é importante, mas... Mas não, ele não pode se materializar numa proibição dessa natureza. E como a Lara falou, eu acho que essa decisão, não é nem precedente, né? Isso foi em sede ADPF. Essa decisão, ela é incompatível com o nosso sistema. Como a Lara falou, o que você faz, então, com um jurado que reconhece a autoria, reconhece materialidade, mas que absolve por clemência? E se na cabeça daquele jurado a absolvição por clemência houvesse operado em razão dele achar que realmente, naquela circunstância ali, o marido estava, entre aspas, autorizado a matar a mulher adúltera, né? Que tipo de controle você vai fazer sobre a subjetividade do acusado, do jurado? E o jurado está ali para decidir realmente de acordo com a tua consciência. O jurado não precisa motivar, diferentemente do juiz togado, o jurado pode decidir o que ele quiser, né? Mesmo respondendo sim ao requisito da autoria, sim ao requisito da materialidade, dizer que ele absolve, porque ele simplesmente absolve. Então, assim, essa decisão, ela abre espaço para controles, né, que poderão ser executados pelas vias recursais e serão certamente manejados pelo Ministério Público para cassar decisões onde a tese da legítima defesa não foi defendida, mas que havia ali espaço dentro da cabeça do jurado para decidir, prestigiando a legítima defesa da honra, né? Prestigiando o que ele entende por legítima defesa da honra, né? Então, assim, é uma decisão muito errada do início ao fim, no método, no conteúdo e na forma como ela apresenta, que tem um potencial de controle, né? Ao Tribunal do Júri, um potencial impensável, né? Um potencial que mitiga, como a Lara falou também, mitiga a legítima defesa. E assim, me incomoda muito, eu como advogado, eu me vejo vilipendiado nas minhas prerrogativas profissionais, tendo o Supremo Tribunal Federal dizendo o que eu posso e o que eu não posso falar no Tribunal do Júri. Porque é isso que vocês falaram. Hoje eu não posso falar a legítima defesa da honra. Amanhã eles inventam outra coisa. Depois da manhã, outra coisa. E por aí vai. E assim vai sucessivamente. Porque agora, afinal de contas, eles estão autorizados a mitigar a ampla defesa no Tribunal do Júri. E eles vão inventar cada vez mais outros argumentos. Assim, eu, advogado, a advocacia vive da liberdade do discurso, né? Não à toa a gente tem uma série de imunidades, né? Temos aqui na bancada 3 advogados. Não à toa a gente tem uma série de imunidades, prestigiada pelo nosso estatuto, prestigiada pela jurisprudência. Então, assim, acho que o Supremo andou muito mal, né, nessa decisão, e me sinto muito confortável de ter na bancada duas mulheres que sustentam uma posição crítica, né, porque tem muitas mulheres que viram nisso um avanço, né, e não é um avanço, né, não me parece que seja um avanço. É aquele Kinder Ovo, né, vem com uma surpresinha muito desagradável no final. E olha, se eu puder fazer aqui uma última fala, nesse contexto que a gente está conversando aqui, talvez já até caminhando para uma finalização, eu acho importante o que ficar consolidado aqui dessa nossa conversa de hoje é que, historicamente, o júri, ele apareceu sempre em contextos de lutas, né? Lutas por emancipação e lutas de oposição ao poder, né? Poder centralizador, e em defesa do cidadão e das liberdades individuais perante essa ferocidade punitiva do Leviatã, certo? As únicas constituições no Brasil que ousaram tocar, questionar a soberania do veredito, foram as de 1937, né, que é a Constituição do Estado Novo, a polaca, de Getúlio Vargas, e a emenda de 1969, né, em pleno período de ditadura militar. E daí nós já podemos tirar algumas conclusões. Estou dizendo isso porque está se defendendo agora que, em caso de legítima defesa da honra, pode sim o júri ser anulado sem a consequência de se ferir a soberania dos vereditos. Sendo que, na verdade, por último, o que eu queria concluir
é que, por mais que a gente possa ter motivos contundentes para criticar o Tribunal do Júri, nós precisamos ter cuidado para, ao fazê-lo, nós não nos filiarmos àquilo que há de mais reacionário, né, que é o senso comum punitivista, vindo principalmente das elites dominantes, né, as elites do atraso, que são avessas a qualquer ideia de ampla democracia, de ampla defesa, e quanto menos de plenitude de defesa, né, que é o que vigora, ou deveria vigorar no Tribunal do Júri, e de autogestão popular também. Então, é uma gente que não suporta ver um pobre, ver um preto sendo absolvido nesse país. Essa que é a verdade, tá certo? E vamos lembrar também que no Estado de Direito, a liberdade é que é a regra, né? A liberdade, ela é um dos bens mais preciosos da vida de um ser humano. Assim, eu tenho esse valor como algo muito caro. Nós três somos advogados, nós somos, acima de tudo, defensores da liberdade, né? E o Estado precisa se explicar, sim, precisa se explicar, e muito, quando ele for interferir nesse bem precioso, né? Diferentemente se for o contrário, né? Eu penso que quando o Estado opta por não violentar, por não exercer o poder punitivo, que é a face da sua maior brutalidade, né, Júnior e Rafael, a mera manifestação disso já basta, não necessita de maiores tergiversações sobre isso, né? E a soberania do veredito, que está garantida expressamente na nossa Constituição, nesse caso, eu penso que ela deve ser absoluta, né, sobretudo em se tratando dessa hipótese de absolvição por clemência. Né, não importa o que a defesa alegou, se alegou legítima defesa da honra, se alegou outra coisa, não interessa, porque o fato é que o nosso sistema hoje ele dá ao jurado maior liberdade de apreciação do que ao juiz togado. Isso é um fato, está colocado, sabe? Vamos lidar com isso. Então, quem é garantista, quem se autoproclama defensor das liberdades individuais, por coerência, deve estar alinhado com esse entendimento, né? Que nós temos visto aí alguns garantistas falando contra isso, e é interessante que nós, abolicionistas penais, falando por mim, né, eu pelo menos, frequentemente a gente precisa vir aos espaços e clamar, implorar para que os legalistas sejam legalistas, né, para que os garantistas se comportem como garantistas, para que não apenas tenham o devido apreço pelo império da lei que eles dizem defender, mas também que se interprete a lei da forma mais favorável ao réu, né, sob a ótica das liberdades fundamentais que tanto são proclamadas, né, e assim deve ser feita, inclusive, a compreensão da soberania dos vereditos do júri. Tá? Essa seria a minha opinião final sobre esse assunto. Assim, eu acho que a soberania dos vereditos, sim, porém entendida sob a ótica dos direitos e garantias fundamentais, sob a ótica das liberdades individuais do ser humano. Ótimo, maravilha. Pessoal, infelizmente a gente está com o tempo estourado, vamos chegando aqui ao final do nosso episódio, esse episódio que foi muito gostoso, muito... Enfim, que eu também adoro histórias, sempre que tem algum convidado aqui que faz uma recuperação histórica tão precisa e profunda, né, do tema que ele traz, é uma coisa que sempre me entusiasma, né, e a Lara realmente, para falar do júri, foi lá atrás, explicou, circunstanciou, trouxe elementos, trouxe dados, e isso torna o episódio muito mais rico. Lara, eu queria te agradecer muito, muito mesmo a tua presença, o fato de você ter prestigiado aqui o nosso podcast no dia de hoje, e vou te passar a palavra ao final, logo depois da Júnior, para você se despedir da nossa audiência qualificada, e quando você o fizer, eu te pediria que você trouxesse para a gente a indicação de um livro. O teu livro é a grande indicação desse episódio, tanto que a gente vai sorteá-lo para os ouvintes todos, né? E, portanto, não é a indicação que vale. O teu livro é a indicação minha, da Júnior, do podcast. Você precisa indicar outro livro para os nossos ouvintes, um livro que, de preferência, não seja da área do direito, que a ideia com essas indicações é sempre permitir que eles abram um pouco aí os horizontes e enfim, encontrem outras fontes de saber, outras fontes de conhecimento.
Tá bem? Muito obrigado. Então, passo agora para a Júnior também fazer suas considerações finais e, na sequência, vai contigo a palavra. Lara, quero te agradecer também pela presença aqui hoje. Acho que você não só fez uma exposição muito interessante sobre a história do Instituto do Júri no Brasil, mas adorei que você traz discussões que são muito atuais, mesmo quando você está falando de história, né? Tanto que para a gente foi muito fácil transitar da discussão histórica que a gente estava fazendo para essa discussão contemporânea. Então, acho que foi um episódio muito gostoso, realmente. Tenho certeza que a audiência vai gostar também. Obrigada pela tua presença e, enfim, por ter trazido esse debate e todas essas informações para o episódio de hoje. Foi muito legal. Poxa, o Rafael, Júnior, eu que agradeço. Para mim foi um prazer aqui conversar com vocês sobre esse tema que eu tanto gosto. Dizer que para a audiência, quem ficou instigado, quem se interessou e quiser adquirir o livro com dedicatória e com desconto também, pode falar comigo diretamente, porque eu tenho exemplares ainda, eu envio para o Brasil inteiro, e se quiserem me procurar para falar comigo nas redes sociais, é só colocar @LaraLorenzoni, eu estou no Twitter, estou no Instagram, no Facebook, enfim, e estou aberta também a debater, a discutir indicações de leituras também, e estamos aí. Agora, quanto à indicação final, eu queria, antes de indicar um livro, eu vou falar um pouco sobre alguns filmes, porque tem muita coisa assim, no cinema que retrata, né, que gira em torno desse enredo do júri. E aqui eu vou destacar 3, tem muitos, assim, mas eu vou destacar 3 aqui que me marcaram bastante. Tem um classicão, um grande clichê, porém necessário, 12 Homens e uma Sentença, né? Não sei se existem mais versões, mas eu recomendo a versão original, aquela em preto e branco, de 1958, que é fenomenal, assim, muito importante para qualquer pessoa, e principalmente estudante de direito, que é da área jurídica, ter visto esse filme. E também temos um caso brasileiro muito famoso, e foi feito um filme sobre ele, chamado O Caso dos Irmãos Naves. Esse filme, ele está disponível no YouTube, inclusive, e ele conta a história, né, dos Irmãos Naves, que foi um dos maiores erros judiciais já cometidos na nossa história brasileira, que não foi um erro cometido pelo júri, né? Eles foram absolvidos, eles eram inocentes, foram absolvidos 2 vezes pelo júri. E o erro foi dos tribunais superiores, do Tribunal de Justiça, que anulou as absolvições. Então, eles ficaram vários anos presos, e aí, enfim, já dando o spoiler todo, a suposta vítima do homicídio aparece no determinado momento viva, andando por aí, e no final das contas não tinha homicídio algum. E queria indicar também um filme que eu vi recentemente, que é o 7 de Chicago, muito bom, aí história americana, está disponível na Netflix, mas que também é bastante revelador dessas nuances que a gente estava comentando agora sobre o júri. E, por fim, o livro, eu vou indicar um livro que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas porque a gente conhece muita história da Europa, né, e pelo menos o básico da história do Brasil a gente conhece, mas é preciso conhecer a história da América Latina, que também é a nossa história, né, e nesse sentido, nesse momento de fascismo, de genocídio, de autoritarismo extremo, é muito importante que nós retomemos a leitura de As Veias Abertas da América Latina, do nosso grande Eduardo Galeano. Quem já leu há muito tempo atrás, eu recomendo que releia, e quem não teve a oportunidade de ler ainda, por favor, tenha contato com essa obra. É uma obra assim, que eu acho que tem que ficar livro de cabeceira, sabe? Igual a Bíblia, você pode a qualquer momento abrir e pegar qualquer trecho ali, qualquer página aleatória, que você vai ter uma palavra edificante, revolucionária, e que vai trazer de volta alguma fagulha, né, de vontade de mudar as coisas, enfim, amar e mudar as coisas. Acho que é isso, pessoal. Maravilha! Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Convido a nossa querida audiência qualificada
a permanecer aqui no podcast, porque logo após o encerramento da minha fala vai entrar o comentário do professor Caio Paiva, conforme eu expliquei a todos no início do episódio. Tudo bem? Então é isso, Caio, tá contigo. Um abraço a todos. Oi, pessoal, aqui quem fala é Caio Paiva, eu sou coordenador do curso SEI e também idealizador do Tudo de Penal. Nessa minha participação aqui hoje no podcast, eu quero comentar com vocês a respeito de uma divergência jurisprudencial entre o STJ e o STF a respeito da seguinte questão: o juiz pode considerar os antecedentes infracionais, ou seja, os atos infracionais praticados pelo adulto enquanto adolescente, para o fim de afastar o redutor do tráfico privilegiado de drogas? Muito bem. O artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2016, a Lei de Drogas, prevê o chamado tráfico de drogas privilegiado, que consiste numa redução de 1/6 a 2/3 de pena, desde que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. O reconhecimento do tráfico privilegiado traz diversas consequências benéficas para o réu, como, por exemplo, a possibilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, que fica impossibilitada no tráfico comum, já que a pena mínima é de 5 anos, e também incide no cumprimento de requisito temporal menor para progredir de regime, pois o crime deixa de ser hediondo. O afastamento da hediondez do tráfico privilegiado primeiro veio com uma decisão do STF, no habeas corpus 118.533, da relatoria da ministra Carmen Lúcia, julgado pelo plenário do STF em junho de 2016. Depois, também foi consolidado com o cancelamento da súmula 512 do STJ e, mais recentemente, pela Lei 13.964 de 2019, a Lei Anticrime, que fez inserir na LEP o seguinte: não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343. Como os atos infracionais não são considerados crimes, o STJ não admite a sua invocação para exasperar a pena base como maus antecedentes ou como circunstância agravante de reincidência. Nesse sentido, vale conferir o RHC 63855, relatoria do ministro Schietti, julgado pela 3ª Seção do STJ em maio de 2016. No entanto, o STJ admite a consideração de registros de atos infracionais para evidenciar a dedicação do réu a atividades criminosas e, com isso, afastar o redutor do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Quem tem acesso à plataforma do Tudo de Penal, que é assinante do Tudo de Penal, eu disponibilizei hoje, quando gravo este episódio do podcast, essa participação, no dia 19 de março de 2021, um texto com 6 páginas elencando os julgamentos, os precedentes mais relevantes do STJ a respeito dessa matéria. Aqui para vocês, rapidamente, basta ressaltar que ambas as turmas do STJ, ambas as turmas criminais, compreendem que os atos infracionais também podem ser considerados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa e, portanto, podem ser utilizados para justificar o afastamento do privilégio, da redução de pena do parágrafo 4º do artigo 33. É importante ressaltar, porém, que o STF tem entendimento diverso do adotado pelo STJ, compreendendo que, abro aspas, a prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado, pois o adolescente não comete crime nem recebe pena. Como disposto no ECA, as medidas aplicadas são socioeducativas e visam a proteção integral do adolescente infrator. Agravo regimental no HC 184.979
relatoria da ministra Carmen Lúcia, segunda turma do STF, julgado em 22 de junho de 2020. Este entendimento foi depois reiterado pela segunda turma no julgamento do agravo regimental no HC 193-816, novamente sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, em 21 de dezembro de 2020, quando a ministra Carmen colocou assim: como anotei no voto condutor daquele julgado, a prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante, pois o adolescente não comete crime nem recebe pena. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, as medidas aplicadas são socioeducativas e objetivam a proteção integral do adolescente infrator. O agravado ter praticado atos infracionais em sua adolescência, portanto, não é hábil a afastar a aplicação da causa de diminuição. Julgamento este da segunda turma de dezembro de 2020 por unanimidade de votos dos ministros. Eu faço também o registro de um precedente mais antigo da primeira turma do STF, que, embora não tenha avançado tanto como a segunda turma, parecendo ter abordado a matéria mais como uma ausência de documentação hábil do antecedente infracional, assentou o seguinte: a causa especial de diminuição da pena do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas não pode ser indeferida exclusivamente com base em ato infracional informado pelo paciente em seu interrogatório. Habeas corpus 114.747, relatoria do ministro Roberto Barroso, julgado em dezembro de 2013. Eu estou de acordo com o entendimento do STF, que se alinha à compreensão do direito internacional dos direitos humanos sobre um aspecto importante da justiça criminal juvenil, que diz respeito ao esquecimento dos antecedentes infracionais. Neste sentido, as regras mínimas das Nações Unidas para a administração da justiça da infância e da juventude, mais conhecidas como regras de Beijing, adotadas pela Assembleia Geral da ONU por meio da Resolução 40/33 de 1985, estabelecem que, vejam só a importância deste dispositivo, os registros dos jovens infratores não serão utilizados em processos de adultos em casos subsequentes que envolvam o mesmo infrator. Regra 21.2. Ainda que este documento, as regras de Beijing, não possua a natureza jurídica de tratado e não tenha sido, portanto, incorporado na ordem jurídica brasileira com valor de norma vinculante, trata-se, sem dúvida alguma, de um entendimento adotado pelo órgão mais plural e representativo das Nações Unidas, que é a sua Assembleia Geral. Assim também o entendimento do Comitê dos Direitos das Crianças da ONU, órgão convencional de monitoração da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, que recomenda aos Estados-partes da Convenção sobre os Direitos da Criança, e o Brasil é parte deste tratado, que adotem normas que permitam a eliminação dos antecedentes penais das crianças quando alcancem a idade de 18 anos, automaticamente ou, em casos excepcionais, mediante um exame independente. Vindo para o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, a Comissão Interamericana também já se manifestou favoravelmente ao disposto nas regras de Beijing, dizendo o seguinte: a comissão coincide com as regras de Beijing no sentido de que é vital que os Estados garantam a confidencialidade da informação contida nos registros de antecedentes perante a Justiça Juvenil das crianças e adolescentes que tenham sido acusados, processados ou condenados por violar uma lei penal dentro do sistema de justiça juvenil. E que somente tenham acesso a essa informação as pessoas que participem diretamente na tramitação de um caso em curso, assim como pessoas devidamente autorizadas. A comissão prossegue. Conforme as regras de Beijing, a comissão reitera que a informação contida nos registros de antecedentes perante a Justiça Juvenil não deve ser utilizada em processos de adultos relativos a casos subsequentes nos quais esteja envolvido o mesmo delinquente.
Para a comissão, encerrando, não devem ser valorados os antecedentes perante a justiça juvenil para fins de reincidência pela justiça penal ordinária, no caso em que a mesma cometa um crime quando adquira a maioridade. Eu defendo este posicionamento, advindo do direito internacional dos direitos humanos, compreendendo que não se deve promover uma fusão entre a justiça criminal juvenil e a justiça criminal para adultos, conforme muito bem, aliás, afirmou o ministro Nefe Cordeiro do STJ. A vida na época da menoridade não pode ser levada em consideração para quaisquer fins no direito penal. Voto proferido no RHC 63855. Para encerrarmos, digo o seguinte: a passagem da menoridade para a maioridade demarca o encerramento de um ciclo, devendo-se apagar o histórico de atos infracionais para qualquer efeito. O artigo 143 do ECA, ao vedar a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a quem se atribua a autoria de ato infracional, consiste em norma protetiva que acompanha o adolescente na sua passagem para a condição de adulto. Noutras palavras, o conflito com a lei durante a adolescência não deve sobreviver ao encerramento deste período da vida. Eu fico por aqui. Convido a quem ainda não é assinante do Tudo de Penal para que também possa colaborar com este projeto. Para quem já é assinante, recomendo que vocês vão na nossa plataforma, na parte do buscador de jurisprudência e vejam a quantidade de julgados que já foram inseridos sobre justiça criminal juvenil, tanto de acordo com a jurisprudência nacional, quanto também, diria até especialmente, de acordo com a jurisprudência de tribunais internacionais de direitos humanos.